1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. Ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem atribuímos todo louvor, majestade e glória. Abençoe esse trabalho, que ele possa ser expandido tanto no coração dos ouvintes quanto geograficamente. Rogo pelo poder do Espírito que o Senhor fale através da pregação, tenha misericórdia de mim e que eu possa sempre, com acuracidade, esmero, dedicação e sinceridade, expor a Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. As separações são sempre muito difíceis e frequentemente acarretam problemas dos mais variados tipos nas pessoas que perdem suas coisas de valor ou seus entes queridos. Os que experimentam sabem que os efeitos da ausência se tornam bem complicados. E mesmo as separações temporárias que não implicam em morte também são igualmente difíceis e dolorosas e não poucas vezes acarretam dificuldades e problemas. O reverendo Paulo Anglada, por exemplo, contou como foi difícil sua estada na África do Sul e quase abandonou os estudos. Também podemos imaginar as dificuldades dos pais que perdem seus filhos para os estudos e empregos, e uma infinidade de exemplos. E esse texto trata exatamente disso. Nós temos aqui o desejo de Paulo de rever a igreja de Tessalônica como um pai que sente saudade dos filhos. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema a lembrança de Paulo e o desejo de tornar a ver a igreja de Tessalônica. No versículo 17 nós lemos: Ora, nós irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Paulo retoma a sua apologia, continuando a sua defesa contra os que estavam tentando desacreditar na sua mensagem e na sua pessoa. Algumas dúvidas eram semeadas na igreja. Paulo falante, ele é covarde, não tem afeto porque foi embora, não voltou mais. Sua estada aqui foi totalmente desinteressada, não ama nada a vocês e nem está preocupado realmente com vocês. Então, mais ou menos essa era a falácia. A verdade é que Paulo anunciou o Evangelho de Deus em meio a muita luta descrita no versículo 2 desse capítulo. Então ele defende a sua vida que estava sendo denegrida, o seu ministério e a sua ausência, ou seja, sua aparente demora em retornar a Tessalônica. Devemos lembrar que a saída de Paulo em Tessalônica foi prematura, e não era propósito dele sair tão rápido assim. Nós lemos lá no capítulo 17 do livro de Atos, que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, depois de tanta agitação, pagaram a fiança estipulada e Paulo, então, teve que sair prematuramente. Aqui no versículo 17, quando Paulo disse, Ora, nós irmãos orfanados por breve tempo, orfanados no grego, aporfanizo, significa ficar privado dos pais. Suas palavras parecem tremer por estarem carregadas de emoções. No versículo 8 desse capítulo, diz, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. E no grego traduz exatamente o significado não orfanado como filhos órfãos de pais, mas orfanados como pais órfãos dos filhos.
Eu não sei o que é pior, mas acho que o pior é perder um filho do que perder um pai. Ele foi arrancado ali de Tessalônica pagando fiança. Quando ele diz, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, expressa o desejo e a convicção de que iria voltar um dia. Tanto é verdade que ele voltou lá 2 vezes mais tarde, registrado lá em Atos, no capítulo 19 e no capítulo 20 também. Quando ele diz, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, quando amamos uma pessoa, ela não sai do coração. A igreja não saía do coração de Paulo. Ele tinha grande desejo de ir ver a igreja de Tessalônica. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. A passagem continua e no versículo 18 nós temos a ação do diabo. Nós lemos, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Quando Paulo diz 2 vezes, essa expressão grega pode significar várias vezes. É como se ele dissesse, tentei ir a Tessalônica várias vezes, mas Satanás nos barrou o caminho. Esse termo barrou no grego era usado na época por campanhas militares que impediam o avanço das tropas inimigas, obstruindo a desenvoltura através de troncos grandes e outros obstáculos que colocavam no caminho para atrasar a perseguição dos inimigos. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. A grande pergunta é como Satanás barrou o caminho de Paulo. Alguns estudiosos do Novo Testamento entendem que foi uma enfermidade que era o espinho na carne de Paulo. Não sabemos e não podemos contestar. Outros acreditam que o embargo oficial, quando receberam a fiança estipulada, ainda estava vigorando. A fiança estipulada, dita lá no capítulo 17 de Atos, poderia não ser em espécie, em dinheiro, e poderia muito bem ser uma promessa de que Paulo, pelo menos durante um tempo, não voltaria em Tessalônica. Foi como se Paulo estivesse dizendo, veja lá com os irmãos, se revogam a fiança, veja se anulam o edito, se torna sem efeito essa norma, para que eu possa retornar a Tessalônica. Seria como se Paulo estivesse dizendo, mais de uma vez tentamos essa autorização, mas ainda não foi possível por obra de Satanás. Também não podemos contestar, não sabemos. Mas de acordo com os bons intérpretes, a razão pela qual Satanás tinha barrado o caminho de Paulo foi por causa das dificuldades que ele estava enfrentando lá em Corinto. Ele vinha de uma situação muito difícil. Ele havia sido preso em Filipos, sofrido perseguições terríveis em Tessalônica, depois em Bereia, depois obteve uma resposta pífia em Atenas, onde poderia esperar um bom resultado na capital intelectual do mundo antigo, mas o resultado foi ordinário. Então chegou em Corinto, uma cidade lasciva, grande, sem companheiros, sem apoio, em uma metrópole deprimente, com resistência dos judeus, precisou trabalhar, sem recursos financeiros. Não foi uma situação fácil. Mas a pergunta teológica que esse texto contém é: por que Paulo atribui a Satanás o impedimento da sua volta a Tessalônica, se Deus é soberano e todas as coisas estão sujeitas à sua vontade? É claro que, em última instância, foi Deus quem estava no controle de todas as coisas, porque o diabo é uma marionete nas mãos do Senhor. Mas a mentalidade de Paulo era bíblica, e ele compreendia muito bem que os problemas muitas vezes não são meramente humanos e sociais. Mas a razão desses problemas é o reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Paralelamente a esse mundo visível, existe um mundo invisível. Além desse mundo concreto, existe um mundo espiritual. Satanás tenta com toda a força e furor se lançar contra a igreja com o intuito de impedir o progresso do reino de Deus e do evangelho, além de procurar manchar o caráter de Deus. Por trás dos embates, das lutas, João descortina o véu da história e mostra no Apocalipse a batalha do Cordeiro com o grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo, que se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, que é o Senhor Jesus Cristo.
E Paulo sabia muito bem que sempre que o evangelho era retardado e o bom curso da pregação e promoção do reino de Deus era prejudicada, era obra de Satanás. Mas os versículos seguintes, 19 e 20, dizem: Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo se orgulhava deles, afinal de contas a igreja evidenciava a eleição, ela manifestava a operosidade da fé, a abnegação do amor, a firmeza da esperança, sofreram com alegria, se tornaram modelos extrapolando os limites da Macedônia e Acaia, deixaram os ídolos com todas as implicações que isso significava e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro, aguardando dos céus a manifestação do Senhor Jesus em glória. E agora, nesse capítulo, ouviram e acolheram a pregação de Paulo, não como palavra de homem, mas como em verdade é a palavra de Deus. A igreja significava muito para Paulo, e sua grande alegria seria na vinda do Senhor. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E ele se refere não apenas no sentido presente, mas também no futuro. A igreja de Tessalônica era o motivo de alegria para apresentá-la a Cristo como uma coroa de louros de um vencedor. Quando ele diz, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, nas corridas gregas era posto na cabeça do vencedor, além de ganhar um bom dinheiro, uma coroa de louros. Quem é a nossa coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e nossa alegria. Vocês são o nosso troféu, vocês são o louro da nossa vitória que apresentaremos ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja de Tessalônica era o troféu da vitória de Paulo. Verdadeiramente era uma igreja virtuosa com características de grande valor. Apenas para concluir, eu chamo a atenção dos pastores, ou seja, os presbíteros regentes e docentes da igreja. A peleja não é fácil e muitas vezes somos alvos e objetos de Satanás, que tenta impedir de todas as formas o bom desempenho do nosso ministério, que é a coisa mais importante e que mais anelamos e desejamos, é o crescimento da igreja. O pastor que é chamado por Deus, ele ama a igreja. Ele sabe que a igreja é a glória do pastor. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem sempre conseguimos realizar coisas que gostaríamos. Muitas vezes não é falta de vontade, não é falta de alegria, mas muitas vezes Satanás nos barra o caminho. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, não fazia. As demandas do ministério são tantas que muitas vezes não conseguimos exercer apropriadamente o esperado. Por outro lado, Deus nos dê a graça de realizarmos nossos ofícios com o propósito de desempenhá-los com amor e alegria, sem profissionalismo, mas especialmente para agradar a Deus, mesmo que não agrademos algum irmão. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que o Senhor nos abençoe. Amém.